Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amados amigos de todas as nações da Terra. Amados, amadas, vamos continuar a ler a Bíblia, o livro dos livros, São Paulo. Teologia das cartas. É necessário que me glorie? Na verdade, não convém. Apesar disso, recorrerei às visões e revelações do Senhor. Amém. Então vamos começar a ler, amadas amigas e amigos, e vamos refletir nestas anotações, neste livro tão sagrado. Já estou a ver qualquer coisa que já me... Pai Santíssimo. Introdução, vamos lá. Apresentamos alguns dos temas principais das cartas de Paulo, que tanto influenciaram as igrejas cristãs, sobretudo depois da reforma de Lutero. Tem-se escrito milhares de obras, livros e artigos sobre o assunto. Já afirmamos que o cânon apresenta 14 cartas, embora destas 14 só 7 sejam autenticamente paulinas. As outras 7 são deuteropaulinas, isto é, da escola paulina, índice da grandeza moral, social e eclesial de Paulo. Não interessa dissertarmos demasiado sobre a parte formal da epistolografia. Sempre se escreveram cartas. A finalidade é contatar por escrito quando não se pode contatar pessoalmente. Uma carta é sempre um ato pessoal, confidencial e íntimo, determinado, não apenas pela literatura, mas, sobretudo, pela necessidade. Quem fala é o coração. Os afetos e a forma literária têm que se lhes adaptar. Conhecemos, no entanto, cartas em que o pendor literário é dominante. Vejam-se a partir da Antiguidade Clássica, as de Seneca, Epicuro, Aristeias, ou, na modernidade, o De Profundis, de Oscar Wilde, e as de tantos outros filósofos e pensadores. Geralmente distinguem-se entre a carta e epístola. A carta é mais pessoal e a epístola mais literária. Atos, an investigation of the literary function and technological significance of Acts 28, pp. 1631, St. Louis University, Ph.D. dissertation, 1980. Ora bem, Atos, uma investigação da literária função and technological significância dos Atos 28, pp. 1631, St. Louis University, Ph.D. dissertation,
dissertação em 1980. E depois, na prática, uma epístola confunde-se com o que hoje chamaríamos ensaio. Por exemplo, a carta aos Hebreus é um verdadeiro ensaio sobre a pessoa de Jesus como sacerdote, e a carta aos Romanos, outro ensaio sobre a doutrina da justificação-salvação, embora neste último caso apareçam fragmentos literários de informações pessoais típicas das cartas normais. Há 1 Coríntios, Filipenses e Filemão. São as cartas mais típicas de Paulo como cartas pessoais para expor assuntos correntes a resolver e julgar. O mais importante nas cartas paulinas são as mensagens, sempre doutrinais, pelo facto de Paulo não ser um pai de família, um filósofo ou um político, mas, antes, um apóstolo e missionário de um corpo doutrinal de fé. As suas cartas confundem-se com a mensagem do seu evangelho ou boa nova da fé cristã que anuncia. Nas cartas, Paulo apresenta os subgêneros literários que, no seu todo, compõem a macronarrativa da carta, fragmentos do querigma primitivo, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, 1 Coríntios 15, 1 a 7, Romanos 1, 3 a 4 e Romanos 4, 25. 10, 8, 9. Humílias, Romanos 1, 18, 32. Exortações, Gálatas 5, 19, 24. Lista de vícios e virtudes. Efésios, CF, 2 Coríntios 12, 20. Hinos, pois é, FL 2, 6, 11. Filipenses, penso que é Filipenses 2, 6, 11. Romanos 8, 31, 39. 1 Coríntios 13, 1 a 13. Fórmulas litúrgicas. 1 Coríntios 1, 11, 24, 25. 12, 3, 12. E depois 3, 16, 22, Midrashim, Gálatas 4, 21, 31, 2 Coríntios 3, 4, 18, Romanos 4, 1 a 24, Testimónia, isto é, cadeias de texto do AT, como prova do NT, AT, Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. RM 3, Romanos 3, 10, 18, 15, 9, 12. Diatribes no sentido retórico antigo. Romanos 2, 1 a 3, 9. Em muitos casos, este material procedia da incipiente tradição da Igreja, 1 Coríntios 11, 23, 15, 3, mas recebeu uma configuração nova na pregação e ensino do próprio Paulo, Romanos 3, 24, 26. Desta forma, até quando as composições paulinas são basicamente cartas, um exame cuidadoso das suas partes revela muitas vezes outras formulações homiléticas, retóricas e literárias que se devem respeitar na interpretação. 16. Joseph A. Fitzmyer,
em VVAA, Nuevo Comentário Bíblico São Jerônimo, Pamplona, Verbo Divino 2004, p. 275. Isto deve ser alguma coisa. Nas cartas há um corpo literário constituído pela forma introdutória prescriptio, com o nome do autor, autores, do destinatário, destinatários, e com uma saudação pelo conteúdo ou mensagem e, finalmente, pela saudação final. Nas cartas paulinas encontramos estes três momentos, de acordo com as cartas clássicas gregas e latinas, mas também com a sua especificidade que as distingue das demais cartas clássicas. As introduções são mais complexas e, bem assim, a mensagem e conclusão. O exemplo da primeira carta aos Tessalonicenses. Não vamos tratar da primeira Tessalonicenses ex professo, como se faz, por exemplo, nas faculdades de teologia. O relevo que lhe vamos dar advém do facto de ser o primeiro escrito do Novo Testamento. É o primeiro fio de água, tinta, que Paulo lançou ao papel, papiro, pergaminho. No entanto, neste primeiro fio de água epistolar, já encontramos o pensamento básico do apóstolo e missionário cristão, que depois desenvolverá em todas as outras cartas, proporcionadas sempre pelo facto de não poder estar presente nas respectivas comunidades, porque as cartas, como todas as que escrevemos, são cartas ocasionais. Com a apresentação desta primeira carta, desenvolveremos o agir e o pensar de Paulo nos pontos que julgamos serem os essenciais em todas as demais cartas. A primeira carta foi escrita de Corinto aos Tessalonicenses. Paulo esteve pouco tempo em Tessalónica, devido à perseguição de alguns judeus. Atos 17, 5-9. Uma vez, chegado a Atenas, 1 Tessalonicenses 3:1, envia Timóteo a Tessalónica para obter notícias, que são boas. Por tal motivo escreve a carta. E entre os anos 50 e 52, trata-se então, a nível cronológico, do primeiro escrito do Novo Testamento. É uma carta ungida de satisfação, contentamento e intensidade afetiva. Nela não há polémicas e erros a corrigir. O problema dos judaizantes ainda não aparece. Por outro lado, trata-se de uma carta colegial. Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que está em Tessalónica. A vós, graça e paz, exceto em 2, 18, 3, 5, 5, 27, o autor fala sempre na primeira pessoa do plural. O esquema da carta apresenta a seguinte disposição. Primeiro, saudação, 1. Segundo, a ação de graças, 1, 2, 3, 13. 3, exortação, 4, 1 a 12. 4, escatologia, 4, 13 a 5, 13, 5, 11. Exortação final, 5, 5, 12, 22. Saudações finais, a sexta, 5, 23 a 28. A maneira simpática e efetiva como Paulo fala aos cristãos de Tessalónica tem a ver, realmente, com uma carta e não com uma epístola. Primeiro, 1, 6 a 7.
Vós fizeste-vos imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra em plena tribulação, com a alegria do Espírito Santo, tendo-vos assim tornado um modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. 2:7. Quando nos poderíamos impor como apóstolos de Cristo, fomos, antes, afectuosos no meio de vós, como uma mãe que acalenta os seus filhos quando os alimenta. 3:1-8. Por isso, não podendo resistir mais, aceitámos que nos deixassem sós em Atenas e enviámos Timóteo, nosso irmão e colaborador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos confirmar e encorajar na vossa fé. Agora que Timóteo voltou daí e nos trouxe boas notícias sobre a vossa fé e a vossa caridade, encontramos reconforto em vós. Na mensagem, a parte principal das cartas, talvez possamos afirmar que o tema principal é a eleição. Conhecendo bem, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, 1:4, desta eleição promanam todos os demais temas, a saber, primeiro, parousia, 1:10, 2:19, 3:13, 4:13-5, 1:3-2. Segundo, 1:3. 2. Segundo o Evangelho de Deus, 2:2-8-3:2. Terceiro, santidade do corpo e alma, 4:3-7, 5:23. Quarto, Espírito Santo, 4:8-5:19. 5. Vida eclesial, 5:12-15. Exceto o tema central das cartas aos Gálatas e Romanos sobre a justificação, salvação, que não aparece nesta primeira carta, pelo simples facto de Paulo ainda não ter sofrido a investida dos apóstolos judaizantes, os demais temas vão aparecer em todas as cartas de Paulo. Paulo sabe que a vinda de Jesus Cristo representa a revelação final e, com ela, a salvação final. Esta salvação final é, agora, apresentada doutrinalmente como Evangelho de Deus. Noutras cartas falará deste Evangelho como seu Evangelho, que não recebe o poder de salvar pela força da retórica de Paulo, mas pela força do Espírito. Nesta primeira carta, Paulo ainda não opõe à lei ao Espírito, como o fará mais tarde. O que lhe interessa é a difusão do Evangelho como paradigma do novo mundo a nascer. Ele acredita, à maneira judaica, que há dois mundos no único mundo de Deus: o mundo do juízo final e o mundo escatológico, diante do qual nos podemos salvar ou perder, e o mundo deste mundo histórico, invadido pela presença do mistério pascal da salvação em Jesus Cristo, e é por este motivo que concede um espaço abundante à segunda vinda de Jesus Cristo. A parousia que aparece nos 5 capítulos. Mas quem acredita na eleição ou revelação nova não tem a temer, e para aguardar do céu o seu Filho, que ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que está para vir. 1:10. Questão da segunda vinda de Jesus Cristo. É natural que a questão da parousia
preocupasse os cristãos de Tessalónica, partindo do princípio que depois da pregação de Paulo tivessem morrido alguns irmãos. Paulo terá pregado esta parousia: o Senhor vai chegar, o Senhor está perto. O ressuscitado vai brevemente estabelecer os novos céus e a nova terra com a sua segunda vinda. Porém, se ainda é, quem é que está em melhores condições, os que já morreram ou os que vão ficar para a parousia? Vejamos como escreve Paulo. Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos que faleceram, para não andardes tristes como os outros, os pagãos, que não têm esperança. De facto, se acreditarmos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus reunirá com Jesus os que em Jesus adormeceram, morreram. Eis o que vos dizemos, baseando-nos numa palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que faleceram. Pois o próprio Senhor, à ordem dada, a voz do arcanjo e ao som da trompeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos deste tempo, que a qualquer momento, pelas profecias, o arrebatamento pode-se dar. Portanto, quem quiser saber, é só se informar. Amados, o tempo está-se a esgotar que Deus nos deu para toda a humanidade. Já nos andam a mentir há séculos e guiar-nos e mentalizar-nos e formar-nos ideias que temos que nos desembaraçar delas para nos salvarmos eternamente e podermos viver numa terra nova que se vai formar, esta que é um paraíso que nunca existiu em lado nenhum nem vai existir. Jesus vai cá morar. Amém. E vamos continuar. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, em seguida nós os vivos. Paulo já faleceu, como sabem, está à espera de ser ressuscitado na segunda vinda, que está para breve. E nós ressuscitarão primeiro, em seguida nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens para irmos ao encontro do Senhor nos ares. Amados, Jesus Cristo não pousa na terra. Quando o anticristo vier reinar, assumir o governo único mundial, o que vai vir agora um Bento, um teatro, depois ele vai fazer a paz, vai se apresentar, Deus queira que nos estejamos cá. Vai enganar a muitos, vai dizer que ele é Cristo, que ele é Deus, vai fazer o templo, vai se sentar no lugar de Deus, e depois vai ser acorrentado e lançado ao falar de fogo e enxofre, a lagar, vive com o falso profeta e o amigo. É assim, meus amados, minhas amadas, contra factos não há argumentos, está tudo escrito para quem não se acreditar e testemunhar. Senhor nos ares, e vamos ter que o Senhor nos ares, nas nuvens, depois é que Ele virá, depois das bodas do Cordeiro, do tempo do fim do reinado de Satanás, dos 7 anos que Ele vai reinar. Se ele se apresentar agora no meio deste ano, no fim deste mês, ou no fim deste ano, que eu, pelas minhas contas, meus amados, eu não queria dizer isto porque eu não gosto de me evidenciar, nem gosto de inventar. Mas uma vez
houve alguém, uma bruxa, ou como é que vocês chamam essas pessoas que lê cartas, botam cartas, o que é, disse-me uma coisa que se for verdade, não sei. É assim, é melhor não falar. Desculpem, outra vez. É assim, ela disse-me que quando eu fizesse 65 anos, que eu ia saber quem eu era. Eu, na altura, ainda nem sonhava. Ainda andava nu e cego. Foi quando eu comecei a despertar, a sério. Foi a partir daí. E essa pessoa disse-me isso e eu fiquei assim a olhar para ela. Não toca aqui nada. Eu ia assim para ver as cartas, eu tinha lá umas cartas, eu ia para pôr a mão e ela, não toca aí. E virou-se para mim, você só vai saber quem é quando fizer 65 anos. E eu fiquei assim a olhar para ela, até hoje, não percebi assim muito bem, mas segundo o que eu estou a constatar, ou é agora, sei lá, ou é a guerra que vai começar agora no fim deste mês, ou durante este mês, qualquer coisa ou vai começar a partir do fim deste mês. Não sei se é o arrebatamento, se é ele que se vai coisa, mas, contudo, eu comecei a fazer contas. Eu faço 57 anos em outubro, no dia 27/10 deste mês. 57. Portanto, 3, faltam 8 anos. 8 anos, não é? Será o fim? Não será? Se isso tem a ver, não terá? Ou ela é um instrumento de Satanás para me enganar? Que eu penso que ela se enganou, porque quando eu fiz 55 houve uma revelação muito forte e ela se calhar quis me enganar mais 10 anos, não sei. Contudo, amados, eu penso que de 2 que até eu fazer 65 ou não sei o quê, que isto não sei, amados, mas tudo indica que a qualquer momento o arrebatamento pode-se dar, ou não? As profecias estão-se a cumprir, os sinais estão aí todos, não sei. Mas vamos continuar, para não ocupar muito mais tempo, que já vai em 28 minutos. E então acabar o São Paulo nas nuvens para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oh, que animador isto é! Sermos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. E Ele vir fazer-se carne para morrer por nossos pecados, para o Pai não nos destruir a todos. Que era o que merecíamos, por nos aliarmos a Satanás. Mesmo assim, o Pai deu um prazo, que esse prazo acaba agora. Amados, não há dúvidas. Temos poucos anos, pelo prazo que nos deu, só quem não souber fazer contas. Só quem não souber fazer contas. Portanto, a qualquer momento, basta a vontade do Pai querer, Ele pega no seu, que vai tirar antes dele se declarar, penso eu, talvez. Será que é assim que está escrito? Não sei. E se calhar é tudo seguido. Tal. Tchau, Laura. Então, riste, agora rite. Vais acordar. Ai, vais.
E assim, vamos continuar. Desculpe. Este texto e todos os demais que afirmam a parousia do Senhor no epistolário paulino e demais textos do Novo Testamento deu muito que falar naqueles primeiros tempos e continua a ser decisivo em muitas igrejas cristãs. Normalmente, mormente de origem americana, testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, neopentecostais. O termo parousia aparece 24 vezes no Novo Testamento, exceptuando o capítulo 24 de Mateus. O termo encontra-se apenas nas cartas, 11 vezes nas autênticas paulinas. Alguns dos homens concordavam com ele e abraçavam a fé, entre os quais Dionísio de Areopagita e também uma mulher de nome Damaris. Damaris. 3 vezes na segunda Tessalonicenses 2 e 6 vezes nas cartas católicas. Designam-se de cartas católicas as que não estão dirigidas a comunidades ou pessoas concretas. Este conjunto é constituído pelas 3 cartas de João, primeira e segunda de Pedro, uma de Tiago e outra de Judas. Como descreve W. Handel, se Jesus aponta para a chegada iminente do Reino de Deus, Marcos 1, 15, 23, 28, S. Lucas 6, 20, 23, 11, 20, a comunidade primitiva, devido à experiência pascal e à posse do Espírito, aguarda especialmente a sua próxima parousia. Esta expectativa próxima, que inclui também o exalto ressuscitado, é refletida em fórmulas 1 Coríntios 16, 22, Filipenses 4, 5, em textos tradicionais, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Paulo compartilha o horizonte da esperança apocalíptica e recolhe as fórmulas correspondentes da linguagem comunitária. 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses 2, 19, 3, 13, 4, 15, 5, 23, com parousia, 1 Coríntios 7, Revelação 1, 8, 3, 13, 5, 5, 2, 2 Coríntios 1, 14, Filipenses 1, 6, 10, 2, 16, 1 Tessalonicenses 5, 2, 4, Dia do Senhor ou de Cristo, 1 Coríntios 4, 5, 11, 26, 16, 22, Filipenses 4, 5, o seu chegar ou o seu aproximar-se, 1 Coríntios 1, 7, 1 Tessalonicenses 1, 3, 10, a sua expectativa, Horst Bals e Gerard Schneider, ser alemão, Dicionário Exegético del Nuevo Testamento, volume 2, Salamanca, Sigueme,
1998, coleção 801. Isto é uma coisa, a expectativa, deve ser mais um estudo mais pormenorizado, porque eu entendo isto aqui, tenho apanhados de vários estudos. Essa realidade é expressa de maneira tão significativa desde o primeiro escrito do Novo Testamento, levou o autor da segunda carta de Pedro, escrita já nos princípios do século II, a dizer: Antes de mais, fiquei a saber que, nos últimos dias, hão de vir uns impostores trocistas, que viverão segundo as suas más paixões e, troçando, vos perguntarão: em que fica a promessa da sua vinda? Desde que os pais morreram, tudo continua na mesma, como desde o princípio do mundo. Mas há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um só dia. Não é que o Senhor tarde em cumprir a sua promessa, como alguns pensam, mas simplesmente usa de paciência para convosco, pois não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Céus desaparecerão com estrondo. Os elementos do mundo abrasados dissolver-se-ão, assim como a terra e as obras que nela houver. Segunda Pedro 3, 3 a 10. Sobre o quando da segunda vinda do Senhor, Paulo, na 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3, usa da mesma linguagem simbólica da segunda de Pedro. Irmãos, quanto aos tempos e aos momentos, não precisais que vos escreva. Com efeito, vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor chega de noite, como um ladrão. Quando disserem paz e segurança, então se abaterá repentinamente sobre eles a ruína e as dores de parto sobre a mulher grávida, e não escaparão a isso. O segundo da segunda vinda do Senhor foi, pois, importante e até decisivo nas primeiras comunidades cristãs. Se Jesus, na primeira vez, tinha vindo como Messias e Senhor, morto e ressuscitado, mas tinha deixado o mundo na mesma, era natural que os cristãos, para que a salvação messiânica fosse total, esperassem a segunda vinda com ansiedade. Sem dúvida que Paulo assim pregou. Por isso o Evangelho tem como centros nevrálgicos a ressurreição de Jesus e dos cristãos. A expectativa iminente da ordem escatológica, o mundo definitivo do Espírito Santo e, algum tempo mais tarde, na epistolografia de Paulo, a teologia da justificação-salvação pela fé e não pelos méritos das obras humanas. Oliver Bolnois, escrevendo sobre Paulo e respectiva salvação pela fé, afirma certeiramente: a geração dos primeiros cristãos estruturou-se em torno de 3 núcleos: o advento iminente do reino de Deus,
a fé na ressurreição de Cristo, que dá à vida um desígnio absoluto, o encontro do mundo pagão que põe em causa a lei judaica na sua particularidade. Sobre 18. Particularidade, e depois tem aqui 18, e depois diz VVAA, História Crítica da Filosofia Moral e Política, Lisboa, edição Verbo, página 143. Deve ser alguma, sei lá, dicionário, o que é, não sei, ou um estudo aprofundado sobre o advento iminente do reino de Deus que muitos exegetas aplicam ao próprio Jesus. Já nos pronunciamos no livro 10 sobre a pessoa de Jesus. Jesus não tinha uma política desse género. Outro tanto já não podemos dizer da política de Paulo. E ele acreditava efetivamente que com a vinda de Jesus Cristo neste mundo ia acabar brevemente. O dia do Senhor e respectivo juízo final estava à porta. Lembremos que Paulo nada conhecia sobre o evolucionismo e que o mundo humano e geográfico era o do Império Romano. Paulo escreve enquadrado no relativismo histórico, geográfico e político e cultural religioso do seu tempo. No entanto, a sua fé em Jesus Cristo é absoluto divino no relativo histórico. Desta forma, a expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus determina a moral cristã. Vivemos a moral do interim, isto é, do tempo entre o presente de pecado e graça, da condenação e salvação, história e fim da história. Não vamos demorar-nos sobre o género desta literatura escatológica, de tipo apocalíptico. Paulo fala da voz do arcanjo, do som da trombeta, do dia do Senhor que chega como um ladrão para exprimir os tempos escatológicos e escatológicos, deve ser escatológicos ou finais. Só as imagens simbólicas servem de expressão. Paulo, com estas imagens apocalípticas, é devedor da literatura judaica apocalíptica, tanto profética, AM 5:18, Jubileus, o que é? 2:1, SF 1:7, DN pequeno, Deuteronômios, não sei, 9:2, 24, 27, como intertestamentária, segundo Es 14:5, Jubileus, Enoque, em Qumran, ver 1 QS 3, 13, 14 e primeira QM Passim, com 2 S. Estes são outros livros. Depois fala aqui Enoque, Qumran, são outros livros. O QM é Qumran, é o livro de Qumran. Entre a primeira vinda e a segunda vinda,
Embora Paulo, deixa-me ver, 44, já está muito. Entre a primeira vinda e a segunda vinda. Embora Paulo refira continuamente esta parousia e, com ela, a moral radical do interim, será que a explanou de modo sistemático e homogéneo. Nem tudo é claro em Paulo, porque ele não foi um sistemático, um apóstolo apocalíptico à maneira dos outros autores apocalípticos. Pensamos que o fragmento da 2 Coríntios 5, 14, 6, 2, é bem educativo e de uma escatologia do presente histórico e não apocalíptico. Sim, o amor de Cristo nos absorve completamente ao pensar que só morreu por todos e, portanto, todos morreram. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por conseguinte, de agora em diante, não conhecemos ninguém à maneira humana, ainda que tenhamos conhecido a Cristo desse modo. Agora já não o conhecemos assim. Por isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O que era antigo passou, eis que surgiram coisas novas. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o mistério da reconciliação. Pois foi Deus quem reconciliou o mundo consigo, em Cristo, não imputando aos homens os seus pecados, e pondo em nós a palavra da reconciliação. É em nome de Cristo, portanto, que exercemos as funções de embaixadores, e em Deus quem, por nosso intermédio, vos exorta, em nome de Cristo, suplicamo-vos, reconciliai-vos com Deus, aquele que não havia conhecido o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nós tornássemos nele justiça de Deus. E como seus colaboradores, exortamo-vos a não receber em vão a graça de Deus, pois ele diz: no tempo favorável ouvi-te, e no dia da salvação vim em teu auxílio. É este o tempo favorável, é este o dia da salvação. Nesta ordem de ideias, a parênese de Paulo em todas as suas cartas de apelo à santidade não depende apenas da sua visão sobre a expectativa da segunda vinda, mas da fé cristã radicada no batismo e com ele do novo mundo. O que era antigo passou, surgiram coisas novas. É esse o tempo favorável, é este o dia da salvação. Nem admira, então, que Paulo acentua a moral sexual, em contraste com o mundo pagão. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5. Esta é, na verdade, a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos afasteis da devassidão, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo. Depois tem 19. Literalmente, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Skaos. Katashdai. Skaos katashdai. A expressão tanto pode significar possuir a sua mulher como possuir o seu corpo.
em santidade e honra, sem se deixar levar pelo desejo da paixão, como os pagãos que não conhecem Deus. Ver Romanos 1, 18, 32 e 1 Coríntios 5, 1 a 13, 7, 1 a 16, 25 a 40. E o que se diz da moral sexual é extensivo a todos os aspectos humanos, sobretudo ao do amor fraterno, trabalho, honestidade, paz, 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12, a respeito do amor fraterno, não precisais que se vos escreva, pois vós próprios fostes ensinados por Deus a amar-vos uns aos outros. Exortamo-vos, irmãos, a progredir sempre mais e a ter como ponto de honra viver em paz, a ocupar-vos das próprias atividades, a trabalhar com as vossas mãos, como vos recomendamos, de modo que vos comporteis honestamente perante os de fora e não preciseis de ninguém. Esta parte de mensagem parética sobre a moral comportamental está bem explícita na 1 Coríntios 7, 1, 10 e 33, onde Paulo responde às questões que lhe foram apresentadas: matrimónio e celibato. 7, 1 a 16. O cristão e a condição social. 7, 17 a 24, matrimónio e virgindade, 7, 25 a 40, carnes imoladas aos ídolos, 8, 1 a 13, perigo da idolatria, 10, 1 a 33. Para Paulo, a regra de ouro consiste no princípio moral verdadeiramente revolucionário. Tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente. 1 Coríntios 10, 23. É bem possível que a fórmula tudo é permitido que Paulo terá anunciado vezes sem conta na sua pregação aos Coríntios, em oposição às inúmeras leis mosaicas e levíticas sobre o que é puro e impuro, nem sempre tenha sido bem compreendida. Dando aso a exageros, Paulo afirma que tudo é permitido, porque o homem velho, adâmico, passou e o homem novo, cristão, apareceu. Quem comanda agora a moral é o Espírito e não a lei, perante os desvios práticos da moral, partindo do princípio de que tudo é permitido. Paulo ajunta, mas nem tudo é conveniente. O mesmo afirma na 1 Tessalonicenses 5:20. Examinei tudo, guardei o que é bom, depois de ter afirmado imediatamente antes nos versos 18 e 19, esta é de facto a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. A moral de Paulo não é apenas uma ética filosófica, à maneira dos estoicos, porque radica na fé cristã sobre o Espírito, com todas as implicações do mundo escatológico. Comunidade cristã e Igreja. A parte central da mensagem da 1 Tessalonicenses termina com uma pequena exortação sobre a relação entre os responsáveis da comunidade cristã e os respectivos fiéis. É o primeiro enunciado eclesial de Paulo, ponto
de partida para os ministérios eclesiais, segundo o apóstolo. Ele escreve em 5:12-15: Pedimo-vos, irmãos, que sejais reconhecidos para com aqueles que se afadigam entre vós, que vos governam no Senhor e que vos instruem, dedicai-lhes uma caridade acrescida devido à sua obra. Vivei em paz entre vós. Exortamo-vos, irmãos. Corrigi os indisciplinados. Encorajai os desanimados. Amparai os fracos. Sede pacientes com todos. Prestai atenção a que ninguém apague o mal, a que ninguém pague o mal com